Ninguém te conta isso sobre emagrecer. E eu te explico. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu comecei lá na adolescência, com 12, 13 anos. Tem vídeos meu aqui, eu pesava 110 quilos. E foi uma jornada pra mim sair dos 110 quilos, só que eu nunca consegui manter a minha perda de peso. Eu sempre vivi um eterno efeito sanfona. E acredito que quem já foi obeso ou quem é obeso sabe exatamente quão frustrante é o efeito sanfona. E eu nunca conseguia chegar no meu peso ideal, nunca consegui. E eu nunca entendi o porquê. Eu ia em fui nutricionista, na verdade, só em uma vez na vida. Mas como eu fiz curso da área da saúde, então eu tinha contato com muitos profissionais. Só que os profissionais sempre focavam só na dieta para emagrecer, na dieta para emagrecer. Você precisa dessa dieta e é isso. Só que eu nunca consegui entender. E ninguém conseguiu me explicar de fato o efeito sanfona. Então foi quando eu comecei a estudar sobre mentalidade e na verdade não era nem para a intenção de emagrecimento, mas acabou que ali eu entendi que a mentalidade fazia parte do processo de emagrecimento. E quando eu comecei a estudar mentalidade, eu entendi que o que me bloqueava e o que me travava e o que me impossibilitava de chegar no meu peso e manter essa perda de peso era a minha identidade, a minha autoimagem, a forma como eu me enxergava, como eu me olhava no espelho. Por mais que eu emagreci, saí dos 110 quilos, mas eu sempre me vi como uma pessoa obesa, como uma pessoa de baixa autoestima, como uma pessoa que ninguém nunca ia me olhar da forma que eu sou, com uma pessoa que sempre assim, se vitimizava em relação ao seu corpo. E eu sempre, gente, fui uma pessoa que sempre me incomodei com o meu corpo. E assim, era frustrante. Enquanto eu não comecei a entender que eu precisava me enxergar como eu sou, que eu precisava me conhecer, porque até então eu nunca tinha me conhecido de verdade. Eu não sabia os meus gostos, eu não sabia o que eu queria de fato pra minha vida, eu não sabia o meu propósito e eu só me frustrava e a culpa sempre era do meu corpo. Quando eu comecei a entender que eu precisava olhar pra mim, me conhecer, me enxergar como eu sou, aceitar as minhas imperfeições durante o processo de transformação, isso foi essencial para de fato eu conseguir manter a perda de peso. Eu ainda não cheguei no meu peso ideal, mas eu parei completamente com aquele efeito sanfona. Tô mantendo o peso que eu estou agora entre 64 e 66 e a minha meta é chegar a 54 quilos. E eu estou num processo de transformação gigante, mas eu falo pra vocês que essa mudança, ela só tá acontecendo porque eu de fato decidi que eu não aceitava mais viver do jeito que eu vivia. Porque a minha autoestima era no fundo do poço. E nenhum profissional de saúde identificou isso. Eu sozinha, estudando, por mais que eu já fazia parte da área da saúde, mas a área da saúde que eu estudei era muito medicina tradicional, muito voltado para a cura do paciente e não para medicina integrativa. Então foi quando eu comecei a estudar mentalidade, que eu acabei encontrando esse outro caminho, que eu entendi que o problema do meu efeito sanfona estava na questão da mentalidade e a forma como eu me enxergava. Então quando eu comecei a mudar e me olhar de uma outra forma, com amor, com carinho, algo que eu nunca tinha feito, tudo começou a fluir, até o emagrecimento ficou mais leve e eu parei de ficar com aquela sensação, com aquela frustração de sempre me renegando. Eu sempre me olhava no espelho de forma negativa. Então se você faz isso hoje, pare, porque enquanto você não se enxergar como você é, enquanto você não abraçar suas imperfeições, e não aqui a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Você tem que se transformar, mas você, antes de transformar, você precisa se aceitar e durante o processo de transformação, você se amar. Porque enquanto você não fizer isso, nada vai mudar. Fez sentido? Comenta aqui embaixo. É isso. Beijos. Até o próximo vídeo.